Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um seminário integrado a Saburo Massuda, hoje, 4 de abril de 2024, e recebemos hoje aqui o professor Alexandre Cadilli, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor muito querido, e ficamos muito felizes e gratos de você estar aqui conosco hoje, trazendo essa palestra. Professor Alexandre, abro a palavra para você, inclusive para você fazer a sua introdução, a sua apresentação. Foi colega aí de universidade há um tempo atrás, né? E agora eu na FRJ, você na FJF, Uhum, estados diferentes, mas próximos, né? Próximos em coração e universidade. Então, exato, fique à vontade e aguardamos aí tua. perfeito. Ok. Danilo, meu querido, eu que agradeço o convite, né? Extremamente generoso. E eu fiquei feliz por várias razões. Uma delas porque havia um tempo que a gente não se esbarrava, não conversava. Então, fiquei feliz, né, quando o seu contato aconteceu. Então, essa é uma primeira razão, né? A retomada do contato, né? Que se não aconteceu antes foi por conta da vida corrida, que a gente entende também. A segunda razão foi pela possibilidade do diálogo com um grupo de um campus, né, de pesquisa também distintos, né? E aí é nesse sentido também que, de algum modo, me apresento, né? Ou pelo menos de que lugar é esse que eu me proponho a estabelecer o diálogo de hoje, né? Como fui apresentado, eu me chamo Alexandre Cadilli, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, estou lotado no Departamento de Educação, onde eu trabalho com a licenciatura em Letras, eu sou linguista de formação, né? Eu trabalho com linguagem, com interação, com discurso, com práticas de letramentos, e desde que eu me enveredei no campo da pesquisa, ao longo da pós-graduação, eu venho me aventurando numa lógica indisciplinada, para não dizer interdisciplinar ou transdisciplinar, né? Indisciplinada no sentido de mobilizar diferentes saberes, né, para pensar de que modo que a linguagem, de algum modo, é significativa, ela contribui para que a gente construa a inteligibilidade sobre o mundo social, né? Não por acaso eu conheci o professor Danilo numa circunstância de educação em saúde, num contexto de formação em saúde, porque durante o doutorado esse se tornou um tópico relevante para mim, né? De pensar de que modo as práticas de interação, as práticas discursivas entre profissional de saúde e usuários do serviço em saúde poderiam, de algum modo, instituir como um espaço de construção de humanização da saúde, né? Ou, em outros termos, era como observar a política de humanização da saúde acontecendo interacionalmente, discursivamente, né, a partir de práticas de linguagem. Então, ali eu acho que eu já tinha um primeiro sinal, né, de que, de algum modo, a interdisciplinaridade, a indisciplinaridade, ela acabaria ocupando é, um espaço muito significativo na minha forma de me engajar no campo da pesquisa, né? Aqui na UFJF, né, eu trabalho com a formação de professores de língua e atuo em dois programas de pós-graduação, o programa de educação e o programa de linguística. E venho me engajando no processo de formação profissional, de formação de professores, muito comprometido, né, com uma perspectiva de justiça social, com uma perspectiva de formação para a cidadania, sem deixar de levar em consideração os saberes do campo de onde eu venho, né? Atualmente aqui também eu coordeno um grupo de pesquisa, que é o LAED, é um grupo de pesquisa em linguística aplicada, educação e direitos humanos. E é um grupo com o qual coletivamente, né, com a colaboração dos mestrandos, doutorandos e outros colegas colaboradores, a gente vem, de algum modo, se engajando nessa reflexão sobre o papel desempenhado pela linguagem no mundo social. E quando eu penso o mundo social, diferentes aspectos desse mundo vêm me provocando, incomodando, causando interrogações, e um deles eu vou compartilhar aqui na tarde de hoje para a gente estabelecer esse diálogo, né? Só uma dúvida, vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Ou ela não aparece para vocês? Tá, tá. Parece. Aparece, né? Ah, perfeito.
Então, como eu havia proposto, né, o título dessa fala eu apresento como Educação Linguística e Práticas Discursivas por uma Ecologia Decolonial. Volto a dizer que para mim é um desafio, porque eu sei que eu estou em diálogo com colegas de vários campos de conhecimento, né? Então, a tentativa de trazer a ecologia, né, ou uma ecologia decolonial, talvez, por hipótese, se aproxime mais com algumas das questões que vocês estejam pesquisando, né, junto ao programa de pós-graduação. Talvez a educação tenha um atravessamento profissional comum também a todos e todas que estão no programa, é um programa que me parece ser profissional, né? Agora, é claro que ainda que eu faça um, um rearranjo a partir de uma educação linguística, por ele ser o campo de onde eu venho, de onde eu tenho uma experiência mais significativa, mas o meu exercício desafiador aqui é colocar em interseção com outros campos de conhecimento, né? Bom, então aqui tem, enfim, acho que essa credencial para mim significativa, que é o LAED, é o grupo com o qual eu tenho desenvolvido algumas reflexões que trago aqui hoje. Como organização dessa apresentação, o que eu propus para a nossa tarde de hoje, né? Eu vou iniciar, de algum modo, por algumas trajetórias de pesquisa. Como é que eu cheguei a um tema que estou aqui chamando, por exemplo, de ecologia decolonial, né? Então, essa trajetória ela vem marcada por algumas reflexões que eu vou sintetizar aqui hoje, que culminaram, né, numa reflexão sobre uma educação linguística antropologicamente antenada. Eu também vou dizer o que eu estou entendendo por isso, para então compartilhar o que a gente pode entender por uma atitude decolonial, enquanto uma atitude antropologicamente antenada, né? E vou ilustrar com uma prática discursiva para de algum modo, pensar possibilidades de uma ecologia decolonial, né? Ainda que eu tenha preparado aqui numa lógica relativamente linear, eu sei que essa fala vai ser atravessada por outros discursos. Fiquem muito à vontade de interromper, se acharem necessário, né? Quiserem, ou então apresentar as questões ao final, como acharem melhor. Eu começo aqui compartilhando algumas trajetórias de pesquisa, e aí eu coloquei o QR Code de alguns textos que, de algum modo, eu recomendo para quem tiver interesse sobre esses temas, né? Há algum tempo eu venho pensando significativamente sobre formação de professores e o espaço que a formação ocupa na universidade. A gente sabe que existe um senso comum que reproduz um discurso de que a universidade tem uma teoria, a prática tem outra, o que a universidade ensina não teria efeitos na vida cotidiana de um professor, uma professora da educação básica, é, e que, portanto, a universidade ela passaria a ser um espaço formativo, simplesmente, né, para cumprir um rito, né, ou uma exigência profissional. Particularmente, eu não compartilho com essa leitura. Eu entendo que a universidade também é um espaço legítimo de interação, de experiência, de construção de saberes, e o que está em jogo na formação de professores, boa parte está no campo da qualidade, né, dessa experiência, né? Eu entendo que essa experiência ela tem uma marca muito ainda também orientada por uma lógica positivista, por uma lógica produtivista, por uma lógica neoliberal, por uma lógica transmissora, né? Então, é, eu entendo, né, que a universidade ainda é muito marcada pela cultura da transmissão do conhecimento, né, em que um pesquisador, uma pesquisadora produz um saber, uma teoria, essa teoria é comodificada, ela é transformada num produto, é transformada num livro, é transformada num método, e aí parece que a universidade se engaja, né, fortemente a transmitir esse conteúdo, a transmitir esse método para que esse profissional seja melhor formado e que, de alguma forma, a partir disso, tenha um engajamento intelectual, né? Esse modo de pensar a vida profissional
eu entendo que ela tem raízes, né, muito anteriores ao que a gente vive contemporaneamente nas universidades. Ela tem raízes no modo como se produz conhecimento no Brasil, ela tem raízes no modo como se institui a educação, a universidade no contexto brasileiro, que quando a gente analisa, né, eu sintetizo aqui muito numa perspectiva que nós podemos chamar pela etiqueta, né, digamos, colonialista. A gente tem um modo de engajamento de produção de saberes que é hierarquizado, quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem legitimidade nas suas pesquisas e quem não tem, a quem cabe criar teorias, a quem cabe reproduzi-las. Né? Isso é uma ótica colonialista que se traduz muito na própria metáfora do processo colonial, né? A ideia de um colonizador que domina um colonizado para impor-lhe uma determinada cultura. Isso acontece, obviamente, do ponto de vista. Isso aconteceu do ponto de vista político. A gente sabe que o Brasil resulta de um processo colonizador, mas o que eu estou chamando aqui de colonização não se reduz a esse processo geopolítico, né? Eu estou falando aqui numa perspectiva de uma colonialidade do poder, do ser, do saber, que institui modos que nós naturalizamos, né, como sendo característicos da vida social, da formação profissional e assim por diante. Então, há algum tempo, esse modo de pensar a universidade, a formação profissional e a produção de conhecimento vem me incomodando, obviamente que não só a mim, mas tem um conjunto de intelectuais antes disso, que no campo da antropologia, da sociologia do conhecimento, já vem fazendo críticas a esse movimento. E eu tenho aprendido muito com esse campo de pesquisa que eu estou chamando aqui de estudos decoloniais, né? Que envolve intelectuais da América Latina construindo uma reflexão epistemológica sobre o modo de produção de conhecimento, o modo de produção de vida no contexto dos países do sul global, principalmente aqueles que passaram por o processo de uma colonização violenta, e que tem efeitos perversos, né, em práticas em outras escalas. Né? E a escala que eu estou olhando aqui é a escala da formação de professores. Bom, mas ainda que a gente tenha críticas, eu fico sempre pensando no desenho de alternativas, né? E eu acho que essas alternativas elas não são apresentadas em outros contextos, né? Que não exclusivamente o da teoria, que não exclusivamente o melhor, né? Que não exclusivamente de uma teoria convencionalmente tratada como tal, né? Aquela dos autores e autoras das grandes universidades, dos grandes centros das grandes livrarias, editoras e bibliotecas, né? Geralmente homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, enfim, e que, de algum modo, instituem como universal todo aquele saber que é produzido. Né? Eu também entendo que há uma construção, uma produção intensa de saberes que vem dos grupos que passaram exatamente por esses processos de colonialidade, de opressão, enfim, e que buscam modos de sobrevivência e resistência. Aí eu estou falando de movimentos sociais, eu estou falando do movimento negro, eu estou falando do movimento dos trabalhadores sem terra e sem teto, eu estou falando dos grupos LGBTQIA+, eu estou falando de movimentos feministas, né? Enfim, grupos que foram minoritarizados que, de alguma forma, produzem, como eu disse, né, modos de resistência e sobrevivência a isso tudo. Entre eles, por exemplo, grupos indígenas. Né? Então, um exercício intelectual que eu tenho me sentido provocado, convidado e convocado a fazer, e tenho compartilhado isso com quem eu estou em diálogo, né, é justamente olhar, né, e entrar em diálogo com esses saberes. Eu vou citar aqui alguns autores que, para mim, são muito significativos, como Ailton Krenak, né, um pensador indígena fantástico, que eu acho que muito recentemente a gente veio a ter acesso às suas reflexões e obras. Nego Bispo é um pensador quilombola recentemente falecido, que tem também uma produção intelectual muito significativa, tanto numa produção bibliográfica, mas, sobretudo, numa produção oral, e ele se definia como um sujeito da oralidade, né? Então, ele tem uma série de falas, de conferências, de mesas, enfim, de rodas de conversa, que é uma produção intensa de saberes, né? E isso sem contar alguns clássicos, né? Paulo Freire, Bell Hooks, né? E alguns contemporâneos ou melhor, alguns que se tornaram contemporâneos à luz de uma justiça cognitiva recente, né? Aí eu já estou falando de Abdias do Nascimento, estou falando de Lélia Gonzalez,
enfim, outros intelectuais que, quando eu começo a dizer os nomes, eles vão me escapando também, mas são alguns que eu faço menção aqui. O contato com esses saberes tem me feito repensar práticas formativas, práticas de linguagem, tanto na formação de professores, e aí, no meu caso, com a formação de professores de línguas, quanto a educação básica, no meu caso, educação linguística, mas que eu não tenho dúvidas de que tem completa relação com outros campos de conhecimento, outras disciplinas, né? E assim por diante. Então, em alguns artigos recentes, eu tenho refletido de modo muito cuidadoso sobre o que seria a gente descolonizar práticas do campo da educação, da linguagem, da educação básica. Né? E aí eu já trago isso em alguns outros artigos, uma definição do que eu estou entendendo por decolonialidade, que tipos de ancoragens epistêmicas a gente tem aqui e que tipos de implicações no campo da vida profissional isso também nos aponta. Né? Dito isso, eu trago aqui uma citação que me é muito significativa para pensar o que eu estou chamando aqui de uma educação linguística, né? E que, volto a dizer, eu convido aqui para que a gente pense se essa definição ela tem também diálogo com os campos de conhecimento de onde vocês atuam, né? Eu tenho uma colega que é uma professora emérita da Unicamp, a Marilda Cavalcante, que ela traz o seguinte: a educação linguística do professor de línguas não pode ser somente linguística. Ela precisa ser sofisticadamente inter e transdisciplinar, socialmente engajada, antropologicamente antenada, plural em seu foco, para incluir estudos de letramentos, estudos sobre o multilinguismo e questões envolvendo a intercompreensão e práticas translíngues, né? Estudos sobre transculturalismo. Ah, isso é uma citação, né, de um livro dela, de um texto dela que já se tornou muito significativo no campo, e que eu faço esse convite. Né? Assim como ela traz a ideia de que uma educação linguística ela não pode ser só linguística, ela precisa ser inter e transdisciplinar, particularmente eu acho que isso atravessa todo o campo de conhecimento. Né? A formação para a educação matemática ela não pode ser somente em cálculo, ela precisa ser inter transdisciplinar, socialmente engajada. A formação para a educação em história ela não pode ser somente em história, em biologia não pode ser somente em biologia, e assim sucessivamente. Né? Agora, quais são as implicações que nós estamos assumindo se eu estou entendendo que essa educação ela não pode ser disciplinada, né, exclusivamente no campo de conhecimento que vai se tornar objeto de ensino, mas ela tem atravessamentos antropológicos, sociológicos, transdisciplinares, interdisciplinares, né, e assim por diante. Que eu acredito que eu esteja fazendo nesses últimos anos é buscar caminhos para isso que a Marilda Cavalcante esteja chamando de uma educação linguística antropologicamente antenada. O que significa eu produzir uma educação em diferentes campos que seja antropologicamente antenada, socialmente engajada, né, que está muito no campo de um comprometimento com a justiça social. E aí, como que eu me posiciono como pesquisador, como professor, em relação a essa produção de justiça social? Quando eu penso nessa questão, é claro que eu também, né, me vejo engajado a pensar na questão da transdisciplinaridade. O que eu estou chamando de uma formação socialmente engajada, antropologicamente antenada, que se propõe transdisciplinar em seu foco. Né? E aí eu mobilizo aqui outro pensador latino-americano, se eu não me engano, ele é do Porto Rico, Nelson Maldonado Torres, atualmente ele atua na Universidade de Berkeley, e que é um pensador no campo dos estudos decoloniais, né, muito significativo. Não sei se é um autor que vocês que circula, né, entre vocês. No QR Code aqui tem a referência que eu estou citando, né? O Maldonado Torres ele traz uma definição de transdisciplinaridade com a ideia de apropriar-se criticamente do uso de múltiplas disciplinas e métodos, sobretudo das ciências humanas e das ciências sociais, e construir novas categorias metodológicas, formas discursivas, práticas pedagógicas e políticas e espaços institucionais que procurem expandir os espaços de emancipação, liberação
decolonização do poder do ser e do saber. O que significa isso, dizendo em outras palavras, na minha leitura, né? Quando a gente parte do princípio que todo trabalho na educação ele deve ser transdisciplinar, não é que eu tenha que sair lendo tudo indisciplinadamente, né? E citando todos os autores aleatoriamente, numa pretensão de construir uma colcha de retalho disciplinar, né? Com múltiplas disciplinas. O que está em jogo aqui é o que, contemporaneamente, também Souza Santos chamaria de uma ecologia de saberes, né? Quando eu penso em transdisciplinaridade, o que me vem à mente é a possibilidade do diálogo, é a possibilidade da mobilização entre múltiplos saberes. E esse trabalho ele tem um quê de subversivo, porque ele não prevê aqui, pelo menos na perspectiva do que eu estou tratando, uma lógica, digamos assim, reprodutivista ou uma lógica que vá ser condescendente àquela teoria exclusivamente. Né? Isso acontece muito no campo acadêmico. Né? Eu vou traduzir isso numa formulação discursiva que eu sei que é muito perigosa, mas é mais ou menos assim. Sabe quando você está citando um autor, aí você tem um leitor que diz assim, não, mas você não pode citar o autor A com o autor B, porque o autor A ele trata de tal forma, o autor B trata de X forma, né? E tradicionalmente não há um diálogo. Aí você pensa, não, mas eu estou estabelecendo um diálogo entre os dois. Quem disse que eu não posso colocar isso em diálogo, né? E aí tem esse quem disse, geralmente é a voz de uma tradição que é extremamente disciplinar, né? Que é extremamente calcada numa perspectiva de reprodução de conhecimento, né? Numa lógica de que, principalmente, os países periféricos, os países do sul global, atuam numa lógica de reprodução de teorias que se produziram no norte global. Né? É só olhar as bibliografias dos cursos de pós-graduação no Brasil. Né? Parece que se tornou naturalizado a ideia de que toda a bibliografia da pós-graduação ela tem que ser de autores europeus ou estadunidenses, porque é isso que sinalizaria a qualidade da produção de saberes, da produção de conhecimento, porque afinal estou usando autores do norte global, os autores que têm mais autoridade para falar de um tema que não nós, na periferia do capitalismo, da globalização. Nós não produzimos saberes, né? A gente reproduz saberes. Então, o que eu estou propondo aqui como transdisciplinaridade vai na contramão disso. É numa lógica de que sim, nós vamos estudar diferentes autores, teorias, né? E assim por diante, mas comprometidos com o processo de libertação, comprometidos com o processo de conscientização, comprometidos com uma construção criativa, de que a gente vai produzir uma outra teoria que talvez subverta a anterior. Né? Só que a gente vive, volto a dizer, numa cultura colonialista de que essa subversão ela é vista como uma irracionalidade. Isso não é à toa. Isso é marca do colonialismo, isso é marca de processos de controle, de hierarquização de sujeitos, de estar no campo da produção do racismo e assim por diante. Então, o que eu estou chamando, né, trazendo o Maldonado Torres aqui, é a ideia de que essa transdisciplinaridade ela envolve uma ecologia de saberes, usando outros termos, e uma ecologia que é comprometida com o processo de emancipação. Então, existe um grau ali de criação que tem que ser valorizado. Né? Então, a ideia não é se o professor ou se o pesquisador reproduz bem uma teoria ou método, mas é o que ele cria a partir daquilo comprometido com a sua localidade. Bom, dito isso, o que é essa transdisciplinaridade? Nos ajuda a pensar, né, sobre essa perspectiva de uma decolonialidade. Já que eu estou aqui fazendo tantas críticas a isso que eu estou chamando de uma colonialidade, de um colonialismo, né? E aí, quando eu falo, né, nessa colonialidade, eu utilizo basicamente, ou como ponto de partida, um pensador peruano chamado Aníbal Quijano, que escreveu um texto fundamental sobre a colonialidade do poder. Ele é um sociólogo falecido já recentemente, e que contribuiu muito para esse reenquadro interpretativo acerca do processo histórico, acerca de um processo social e político de produção de conhecimento.
O Maldonado Torres, ele continua essa reflexão, né? No mesmo texto que eu citei sobre transdisciplinaridade, né? Ele traz aqui, né, a ideia de uma apropriação de múltiplas disciplinas, métodos e saberes comprometidos com a decolonização do poder, do ser e do saber, né? Agora, essa decolonização, ela se dá em múltiplas escalas. É claro que eu não estou falando aqui. Volto a dizer, não sei se eu estou falando uma coisa que é muito óbvia, é esse coletivo, depois vocês me corrijam, né? Se eu tiver, enfim, pressupondo não saber, né? Mas quando eu falo no processo de decolonização, eu não estou falando, obviamente, no processo de dependência política. O Brasil se tornou independente de Portugal e passou por um processo de descolonização portuguesa e transformou-se num país autônomo. Ok, mas essa autonomia ela é relativa, né? Olha quantas marcas de uma cultura lusófona ainda nos acompanham, olha quantas marcas de uma cultura africana, olha quantas marcas de outras colonialidades que aqui atravessaram, né? Então, esse processo de descolonizar, ele é muito mais intenso do que um processo de independência, né? Porque ele está marcado, né, no nosso modo de ser, no nosso modo de saber, de produzir conhecimento e assim por diante. Bom, e aí, quando a gente pensa nesse processo de decolonialidade, nós estamos falando numa determinada escala, naquilo que eu estou chamando aqui de atitude decolonial, né? Ou seja, está no campo de pensarmos projetos insurgentes que resistem, questionam, buscam mudar padrões coloniais do ser, do saber e do poder. Ah, essa atitude decolonial, ela prevê uma etapa anterior, me parece, que é um processo que eu estou chamando aqui de reenquadre interpretativo, né? De que modo que a gente produz inteligibilidade sobre o mundo? Quando a gente olha para o mundo social, olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que está acontecendo no mundo em outras escalas, como que eu atribuo inteligibilidade a isso, né? Essa pergunta eu estou aqui sintetizando, né, discursivamente, mas é claro que ela é muito mais complexa do que aquilo que eu estou enunciando. Mas eu vou exemplificar da seguinte forma: essa inteligibilidade sobre o mundo social, ela não é homogênea. Nós temos pessoas que vão olhar para o mundo social e dizer assim: nossa, está tudo muito bem, obrigado, né? Quem quiser trabalhar, trabalha, quem se esforça tem seu merecimento. Ah, nós não temos racismo, não temos homofobia, não temos misoginia, né? Basta cada um lutar pelos seus direitos, que tudo vai, enfim, funcionar, né, adequadamente. O mundo está muito bem, obrigado, né? Se existe algum problema, porque são os outros, né? Os outros que querem desvirtuar, desmoralizar, causar problemas e por aí vai. Isso é uma leitura do mundo, né? Particularmente não é a leitura né, que eu compartilho do mundo. Né? A inteligibilidade que eu tenho em relação ao mundo social é que nós vivemos num mundo extremamente desigual, que essa desigualdade ela é produção, ela é resultado de múltiplas escolhas. Essas escolhas têm raízes econômicas, têm raízes políticas, têm raízes culturais. E a perpetuação dessa desigualdade está muito também relacionada ao modo como nós nos situamos diante dela, porque nós podemos perpetuar essa desigualdade, mas a gente pode também interromper essa desigualdade, né? E é claro que ao interromper essa desigualdade não significa resolver todos os problemas do mundo. Significa pensar em diferentes escalas, né? Qual é o meu agenciamento, qual é a minha possibilidade de contribuição para um mundo menos desigual. Eu acho que é isso que está em jogo, né? Então, quando eu falo de uma atitude decolonial, eu estou falando na escala da agência, do micro cotidiano, do modo como a gente pensa o mundo social, do modo como a gente se engaja no mundo social, do modo como a gente interage profissionalmente, do modo como a gente produz um projeto profissional que seja, né, um projeto pessoal, tudo isso está ligado às nossas atitudes, né? E uma atitude decolonial, ela está muito no campo dessa inspiração insurgente, questionadora, né, comprometida com a justiça social, por questionar essas colonialidades do ser, do saber e do poder, né? Ah,
em síntese, né, eu entendo que um dos convites que se faz aqui, né, que eu faço, e é o convite ao qual eu me engajo no campo da educação, é como pensar numa educação que seja ah, dialógica com grupos sociais minoritarizados que me apresentam possibilidades de resistência, de existência, de sobrevivência diante das desigualdades sociais. Entendendo que esse é meu comprometimento para a produção de um mundo social menos desigual. Em última análise, é algo nesse campo. É, entendo de antemão que essa minha fala ela pode estar muito abstrata, né? Mas eu vou, acho que, chegar a alguns exemplos um pouco mais à frente. Ah, bom, eu estou falando aqui em insurgências decoloniais, em aprendermos com grupos minoritarizados, a uma ecologia de saberes, a um modo de construir inteligibilidade sobre o mundo social. Como que eu coloco em prática isso? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Fiz agora um elogio, né, a um dos autores que me é muito significativo para pensar o mundo social, que é o Ailton Krenak. Ailton Krenak é lido por alguns como ambientalista, ele é lido por alguns como filósofo, alguns como poeta, inclusive, né? A primeira vez que eu tive contato com ele aqui na UFJF, ele me foi apresentado como um ambientalista, num contexto que eu ainda não conhecia o Krenak como hoje, era num contexto. A primeira, eu tive um privilégio de que a primeira vez que eu ouvi falar do Ailton Krenak foi quando a UFJF resolveu lhe atribuir o título, né, de doutor honoris causa, né? Foi antes até dele publicar Ideias para o Fim do Mundo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele me foi apresentado como ambientalista, eu não o conhecia. Logo depois ele publica o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ali eu me deparo, né, com um pensador que vai para além, né, do campo ambiental, né, que traz reflexões fundamentais sobre o mundo, sobre a política, e tem um modo de escrever, de refletir, de produzir conhecimento muito interessante. Inclusive, um dos artigos que eu indico, que eu produzi já tem alguns anos, né, eu uso uma metáfora dele sobre a fabricação de paraquedas coloridos. É uma metáfora fantástica, simples, mas fantástica, que ele diz o seguinte: olha, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Qual era o contexto? Talvez vocês se lembrem, há pouco tempo atrás, os processos políticos que estavam acontecendo no Brasil, que vieram ali solapados por um processo pandêmico, né? E que colocou, acho que boa parte da população num sentimento, né, de insegurança social, de insegurança política, de insegurança sanitária muito significativos, né? E essa insegurança ela se tornou, eu vou colocar assim, generalizada, né? O Ailton Krenak, naquele momento, ele traz uma reflexão assim: olha, isso que vocês brancos estão aí se preocupando, nós indígenas já estamos vivendo isso há muito tempo. Há muito tempo a gente já vive governos extremamente autoritários com a cultura indígena, com a política indígena. A gente vive governos que não têm o menor cuidado com a questão ambiental, que não têm cuidado com o genocídio indígena. Então, assim, há 500 anos nós estamos vivendo isso que os brancos parece que estão se dando conta que estão vivendo agora no Brasil, até então de 2021, 22, vocês sabem o que aconteceu ali. Quando o Ailton Krenak faz essa reflexão, ele diz: olha, essa sensação de queda, né? A gente está caindo num abismo, isso já existe há muito tempo para nós indígenas, né? A diferença é que, de alguma forma, a gente foi buscando ali paraquedas para viver essa queda, né? Já que a gente está caindo, então que tal a gente se segurar num paraquedas ali, né? Ele usa essa metáfora brilhantemente. Eu atribuí ali abusadamente outros sentidos. Tem um paraquedas que você consegue mudar o turno, né? Para onde você está voando. Tem paraquedas que você cai quase que ao sabor do vento, né? Mas ele usa essa metáfora, ele diz assim: a gente tem que pensar no quais são os paraquedas coloridos que nos fazem respirar e sobreviver nesse mundo que está em queda, um mundo que não se sustenta mais, né? Ele dá ótimas dicas do que pode funcionar como paraquedas
Segundo as culturas indígenas, por exemplo, ele utiliza um exemplo que é onde ele me conquistou. Não que ele, óbvio, né? Quem sou eu para ele precisar disso, mas ele me conquistou de alguma forma epistemologicamente quando ele compartilhou que, por exemplo, um dos paraquedas dele de sobrevivência é a literatura, é a poesia, é a arte. É do Carlos Drummond de Andrade, que é o autor, é o poeta preferido dele, né? E ele diz que quando ele lê, né, tem acesso à arte, à literatura, é como se ele tivesse ali um respiro que de alguma forma faz sobreviver e resistir a toda essa circunstância de insegurança social, epidemiológica, né, ecológica que a gente vive. E eu fiquei pensando, nossa, se o Ayrton Krenak está sobrevivendo assim, olha o privilégio que nós temos no campo da educação de pensar modos de sobrevivência, porque afinal eu, como educador da linguagem, trabalho com isso, né? Trabalho com literatura, trabalho com texto artístico literário, né? Trabalho com expressões culturais. Então, como que eu posso tornar esse mundo menos, né? Ou melhor, como que eu posso tornar essa queda, pelo menos um pouco, enfim, passível de uma sobrevivência, né? Bom, aprendo cotidianamente com Ailton Krenak, e aí essa metáfora me fez escrever um texto fabricando paraquedas coloridos, que é o primeiro que eu coloquei lá naquele slide sobre indicações de trajetórias, né? Mas eu aprendi também muito recentemente com o Ailton Krenak, isso que eu destaco aqui. Eu acho que é o último livro dele, chamado Futuro Ancestral, que ele traz uma reflexão sobre a educação. E aí, vejam o que ele diz sobre a educação, é o que eu reproduzo aqui nesse slide, né? Aidon Krenak diz: a educação que conhecemos sempre teve o ímpeto de formatar pessoas. A verdade é que uma criança com 7, 8 anos já começa a ser treinada para ignorar o meio ambiente. É isolada em uma sala de aula para ser alfabetizada. E vai sendo incutido nela desde cedo a ideia de vida sanitária. E aí, o que ele está chamando, né, de uma vida sanitária? É a formatação, ao longo das décadas, de uma mentalidade que uma criança não deve mexer na terra para não sujar as mãos. Que se você arrancar uma batata do chão, não deve levar para dentro de casa, pois está suja. O ideal é pegar uma batata lavada e empacotada no supermercado. Pois por isso, ou melhor, pois para isso, está diretamente ligado com essa forma de ver o mundo como um cerne da crise ambiental que estamos vivendo hoje. Agora que eu estou me dando conta que eu tive problemas na transcrição do texto, vocês desconsiderem isso. Uh, eu achei fantástica essa reflexão sobre educação do Ailton Krenak, porque na minha leitura faz todo sentido. Né? A gente cria jovens, crianças, adolescentes para uma vida sanitária. Né? A vida do não mexe na terra, a vida não se suje, a vida não corra, né? A vida para compre o seu alimento no supermercado, não plante em casa, não colha da terra você tem bicho, né? A terra é suja, né? Você tem que encher de agrotóxico, você tem que encher de veneno, porque essa terra, ela, enfim, ela não é suficientemente limpa, né? E aí vem essa ideia sanitária, né? Só que isso produz um apagamento, assim, né, de quem está sujando essa terra, quem está envenenando, melhor dizendo, essa terra, né? Mas só que eu acho que o efeito mais perverso que o Ayrton Krenak sinaliza é essa forma apartada de tratar o meio ambiente, né? Então, ensino na escola de que existe um meio ambiente lá fora e que ele é um grande almoxarifado, né? Usando as palavras do Krenak, é um grande almoxarifado que vai me fornecer produtos, insumos, né? Que eu preciso tratar e cuidar para consumir da forma que me for mais significativa, né? E eu não tenho que me preocupar com esse consumo, ele é eterno, ele não vai acabar, né? Eu vou consumir e aquilo, né? Quanto mais eu tiver dinheiro, mais eu tenho direito a consumir, né? Não me importa, né, se esse meu direito produz consequências na vida de outras pessoas, né? Esse livro ele traz muitas reflexões sobre vários pontos, mas esse ponto me capturou num momento.
e me capturou especialmente por uma razão diferente daquela da metáfora do paraquedas, quando o Ailton Krenak disse que a literatura é um paraquedas para ele. Quando ele fala da vida sanitária, eu fiquei me colocando no lugar de educador linguístico. Eu fiquei pensando, mas eu não sou professor de biologia, eu não sou professor de ciências, eu não sou professor de química, não sou professor de geografia. Então, a questão ambiental não seria uma pauta para mim, né? Mas se eu penso isso, eu entendo que eu estou operando exatamente na lógica que o Ayrton Krenak critica, que é tratar o meio ambiente como algo apartado da vida social. E aí eu fiquei pensando, então, como educador do campo das ciências humanas, da linguagem, né, da língua portuguesa, assim por diante, isso tem implicações para o meu trabalho como educador linguístico, né? Como educador linguístico, eu sou implicado por um comprometimento com a questão ambiental, eu sou implicado por uma questão que pense, né, as consequências, né, de um desastre ambiental. Krenak, então, me trouxe essa provocação. E essa provocação me levou a outras leituras e algumas ações também, né? Ah, uma das primeiras reflexões que o Ayrton Krenak me provocou foi justamente, então, pensar na construção de um posicionamento sobre a questão ambiental. O que eu penso sobre o meio ambiente? Eu posso dizer aqui, assim, coisas óbvias, né? Sou a favor de que conserve o meio ambiente, sou contra a poluição de rios, de mar, né, da água, assim por diante. Sou a favor de que a gente tenha um consumo socialmente responsável, né? Eu acho que esse discurso, no ponto de vista discursivo, ninguém se opõe, né? Mas eu fico pensando, enfim, da urgência de uma compreensão mais cuidadosa acerca disso que eu estou chamando de meio ambiente, de ecologia, assim por diante. Um dos autores que me ajudou a pensar a partir do Krenak é o Malcolm Ferdinand. Ele é um autor latino-americano. Se eu não me engano, ele é do Caribe, ele é caribenho, né? Ele vem do campo da engenharia ambiental e tem se popularizado no Brasil por conta de uma bibliografia que é muito referenciada no campo do ativismo socioambiental, né? Ele tem um livro muito recente chamado Por uma Ecologia Decolonial, em que ele traz uma série de reflexões muito interessantes sobre o atravessamento histórico de um processo de degradação ambiental, atravessado pelo processo do colonialismo, pelo processo da escravidão, pelo processo do racismo, pelo processo da exploração, pela perspectiva neoliberal e assim por diante. E aí ele traz uma passagem que, para mim, é muito cara e que eu vejo um diálogo muito grande com o Krenak. Vocês me digam se eu estou certo em observar essa relação. Ele fala de uma simpatia sem vínculo, né? Quando ele vai falar sobre questões ambientais. Ele diz assim, né? Ah, os problemas dos outros de lá são admitidos sem, com isso, serem reconhecidos com seus vínculos materiais, econômicos e políticos com o aqui, né? A ecologia decolonial articula a confrontação das questões ecológicas contemporâneas com a emancipação da fratura colonial, com a saída do porão do navio negreiro. A urgência de uma luta contra o aquecimento global, a poluição da terra, insere-se na urgência das lutas políticas, epistêmicas, científicas, jurídicas e filosóficas, visando desfazer as estruturas coloniais do viver junto e das maneiras de habitar a terra que mantém as dominações de pessoas racializadas, particularmente mulheres, no porão da modernidade. Vejam bem, quando ele diz sobre essa luta ambiental, que ela não é só ambiental, ela é política, epistêmica, filosófica, jurídica, é aqui que eu penso a questão da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. E aí volto na minha primeira citação. Se eu estou comprometido com uma educação que seja
antropologicamente antenada, né, que ela seja transdisciplinar, indisciplinar em seu foco, né, eu preciso levar em conta essa ecologia de saberes. Eu preciso ser um educador, um professor que, de algum modo, ah, busca uma leitura do campo da ciência, do direito, da filosofia, da política, para construir ali um posicionamento junto às pessoas com as quais eu estou me formando coletivamente, né? É daí que vem a ideia de uma ecologia decolonial, segundo Malcolm Ferdinand. E ele justifica esse movimento por conta desse problema, dessa simpatia sem vínculo, que é essa ideia de pensar que tudo que acontece lá não tem atravessamento material, econômico e político, né? Bom, eu sou um carioca que mora em Juiz de Fora há cerca de 8 ou 9 anos, né? E desde que eu cheguei aqui, em Minas Gerais, eu escuto sempre as notícias sobre a questão de Brumadinho, né? E outras barragens que, de alguma forma, tiveram, né, uma proporção de um desastre ambiental, né, muito intenso, né? Mas eu acho muito interessante como que o senso comum trata disso como lá. Existe uma barragem lá, que é aqui no estado que eu moro, né? Minas Gerais. Existe uma barragem lá que caiu, né? E aquela barragem, aquela lama, né, com vários dejetos, né, saiu atropelando vidas. Mas não são as minhas, né? São de outras pessoas. Eu não conheço. Estavam lá por quê? Porque quiseram. Ninguém avisou que aquilo ia cair, né? E caiu, né? Que pena, né? Vai indenizar quem? Quem que vai pagar por isso? É uma empresa privada que gerencia isso, mas coitada da empresa, né? A gente veja bem que estou sendo altamente irônico na minha fala, né? Então, isso é essa simpatia sem vínculo. É quando a gente olha desastres acontecendo no mundo e a gente não apresenta nenhum tipo de comprometimento, tanto na esfera de construção de inteligibilidade, ou seja, deixa eu entender por que isso está acontecendo e quais são os atravessamentos econômicos, culturais e políticos, né, que estão ligados a isso, quanto também do meu agenciamento, assim, o que eu vou fazer no meu cotidiano, né, para interromper esse curso, ainda que a minha escala ela seja extremamente localizada. Mas, quando eu penso que essa escala é o campo da educação, ela é localizada, mas assim, com muita capacidade de efeitos sociais, né? Se não houvesse essa capacidade, a gente não estaria vivendo hoje, de novo, um movimento tão intenso de censuras de obras literárias nas escolas, né? O pânico moral que se criou com o livro O Avesso da Pele parece ser numa perspectiva de que em todas as escolas, todos os alunos estão lendo livros de literatura altamente insurgentes, subversivos, estão mudando o mundo, quando na verdade eu fico pensando, quem dera se assim fosse. Né? Mas eu não tenho dúvida de que se isso acontecer, aí sim a mudança social entra em curso. Né? Mas tem gente que não está interessada nessa mudança social, então é melhor censurar de antemão. Né? Bom, quando eu penso nessa ecologia decolonial, estou pensando nessa possibilidade de uma sensibilização para que essa simpatia possa acontecer sim com vínculo, para que essa simpatia ela tenha um vínculo da produção de inteligibilidade e da produção como a gente age no mundo social. Volto a pensar, é possível fazer isso no meu campo da educação linguística, no modo como eu opero o meu cotidiano como professor? Eu tenho uma hipótese para isso, para que isso aconteça. A minha hipótese está fortemente marcada pelo trabalho, né, na educação linguística, mas as pessoas que estão aqui presentes, volto a dizer, convido para que pensem no seu campo de conhecimento, seja das ciências, da biologia, da química, da física, da geografia, ou das ciências humanas e sociais. Né? Eu penso que boa parte disso está ligado a como que a gente se engaja nas nossas práticas de sala de aula. Parto do pressuposto que toda aula, em qualquer disciplina, acontece a partir de textos. Se eu sou professor de português, eu tenho textos na minha aula. Mas se eu sou professor de química, eu também tenho textos na minha aula. Se eu sou professor de biologia, eu também tenho textos na minha aula. Como que eu oriento a escolha desses textos? São textos que vão puramente explicar o fenômeno biológico sem nenhuma interconexão com o mundo social? Ou a gente busca formas de construção desse diálogo? Né?
É, e aí eu entendo que ah, um princípio básico dessa proposta pedagógica deve levar em consideração a seleção de temas socialmente engajados, né? Vou usar, por exemplo, né? Eu sou um professor de química. Como é que a minha aula de química ela pode ser socialmente engajada? Será que eu vou falar sobre os efeitos da mistura de determinadas substâncias? Será que eu vou falar dos efeitos de determinadas substâncias no campo da poluição e seus efeitos no campo da saúde, né, e da sociabilidade, assim por diante, né? E onde que eu encontro textos que estejam falando disso? Vão estar no livro de química ou eu vou encontrar isso num artigo de jornal que vai ser um dispositivo articulador com aquele tópico que eu quero tratar na minha aula de química, por exemplo, né? Mas, volto a dizer, eu venho do campo da educação linguística. Na educação linguística, a seleção de temas socialmente engajados, antropologicamente antenados, é uma obrigação, né? Na minha leitura, ainda que não aconteça, né? Em todas as escolas, mas é uma obrigação. Isso vem de uma reflexão que não é inédita, né? Está em Paulo Freire, a ideia de uma educação dialógica, de uma educação que parta de uma reflexão com os participantes, com os estudantes, acerca das necessidades do mundo social, né? Isso faz com que a aula ela seja sempre um acontecimento, e aí eu estou aqui mobilizando o Geraldi, que é um linguista também, que atua no campo da educação, na Unicamp, e que traduziu de uma forma muito significativa as ideias do Paulo Freire para pensar na sala de aula concreta, que é usando o que ele chama de aula como acontecimento, né? É uma aula em que o ponto de partida é o meu diálogo com os estudantes, com os dramas que afligem, né, o mundo social, e a partir desses problemas do mundo social, eu construo reflexivamente uma relação com o campo é, epistemológico que eu preciso colocar em pauta na minha disciplina, no meu conteúdo, o termo que a gente quiser atribuir. Né? Ao fazer isso, isso me mobiliza uma curadoria de textos. Né? Aqui eu tenho a necessidade de um trabalho intelectual intenso. E aí eu mobilizo aqui o Giroux, que é um educador estadunidense, contemporâneo e amigo de Paulo Freire, que fala sobre a profissão docente como uma profissão intelectual. E o trabalho intelectual ele está, na minha leitura, numa medida, né, nesse cálculo entre como é que eu equaciono os problemas do mundo social com as demandas que os estudantes me apresentam, com o campo de conhecimento de onde eu venho. Essa articulação é que é o trabalho intelectual na minha leitura e que aí eu entendo que resida o desafio da formação de professores, da formação continuada, das orientações curriculares, das práticas subversivas e insurgentes, né, contra uma escola transmissora bancária, né, e assim por diante. Ah, Bom, e nesse movimento, nessa curadoria intelectual, pedagógica de textos, eu preciso, então, pensar como articular esse texto. Né? Esse texto se torna objeto de construção de inteligibilidade. Né? Ouso dizer que a ausência desse trabalho de construção de inteligibilidade sobre o texto está na esteira, né, de todo um processo de desinformação, está na esteira de todo um processo de alienação cultural, está na esteira de um processo da popularização da fake news, que faz com que as pessoas leiam qualquer coisa e atribuam um valor de verdade por uma questão de configuração daquele texto, né? A total ausência de uma leitura crítica. E essa leitura crítica ela não se reduz ao trabalho do professor ou da professora de línguas. Ela está fortemente ligada à responsabilidade de todo e qualquer profissional da educação, seja essa educação na sua intersecção que for. Né? Em resumo, eu apresento isso como princípios, né? E eu vou chamar esses princípios aqui numa lógica de etnografia da linguagem, porque significa esse exercício intelectual de pensar textos no meu campo de conhecimento, textos de outras mídias, textos que trazem diferentes linguagens, textos que envolvem a linguagem escrita, mas também a imagem, o som, o movimento. Aí é que eu trabalho com o audiovisual. Então, estou pensando nisso, como que nós estamos mobilizando diferentes linguagens e textos nas nossas aulas na educação básica em diferentes campos de conhecimento. Pensando nisso, eu volto à minha preocupação inicial. O que eu tenho a ver com a questão ambiental?
Eu sou professor de língua. O que a questão ambiental ah, intersecciona, atravessa a minha aula? Aqui vem o que eu estou chamando de trabalho de práticas de linguagem. Todo professor de língua é um professor que mobiliza diversos textos e linguagens em sala de aula e que tem por tarefa engajar os seus alunos no processo de leitura, de análise, de reflexão, de produção de textos. Que textos, então, eu fico pensando que me ajudariam a, quem sabe, pensar uma outra relação com o ambiente, né? Uma outra relação com a natureza, uma outra relação que possa ser diferente dessa lógica de tratar o mundo como um grande almoxarifado. Eu trago aqui alguns exemplos. Ah, antes de citar os exemplos, eu volto aqui, talvez, a indicar alguns textos em que eu estou tratando com mais cuidado sobre o que eu estou chamando de etnografia da linguagem, o que eu estou chamando de uma educação linguística decolonial, enfim, o QR Code aqui leva a esses textos, eu acho que ajudam a pensar sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui, né, em alguma medida. Mas eu vou começar com um exemplo, tá? E esse meu exemplo ele vem de uma narrativa. Tem um livro muito interessante de uma autora chamada Daniela Arbex. Ela é jornalista, ela produziu outras obras. Eu acho que ela tem tido um reconhecimento porque uma das obras que ela produziu, chamado Holocausto Brasileiro, um dos seus textos reportagem, virou uma série na Globoplay com o título de Colônia. Mas ela tem uma série de outras obras. Ela é uma jornalista investigativa de mão cheia. Ela é juiz forana, ela é colega aqui da cidade, é uma pessoa que eu já tive o prazer de esbarrar algumas vezes. Ela está ganhando o mundo, mas ela mora aqui ainda em Juiz de Fora. É, e uma das suas obras é essa obra Arrastados, em que ela faz um trabalho jornalístico na barragem de Brumadinho, né? Houve aquele desastre ambiental em Brumadinho, logo em seguida ela esteve lá, e ela fez um trabalho que eu aproximo de modo muito significativo ao que a gente faz na antropologia, por exemplo, que é fazer uma etnografia, né? É visitar o local, é conversar com as pessoas, é ver o que aquilo significa para aquelas pessoas, é ver de que modo que elas estão vivendo aquele desastre ambiental. E ela narrativiza isso. Ela não traz como uma notícia de jornal dizendo que caiu uma barragem e alguém morreu. E aí por isso que eu acho que a obra e a produção midiática literária dela é tão significativa. E eu trago aqui um trecho de um texto só para vocês perceberem um tom da narrativa. Ela traz assim, numa das páginas, né? A página 45. A onda de rejeito seguiu, impiedosa, revolvendo e escavando o solo por onde passava. Árvores foram arrancadas pela raiz. Estruturas de prédios, carros, tratores e até caminhões de 100 toneladas foram levados. Surpreendidos pela avalanche líquida que se movimentava a 108 quilômetros por hora sobre a mina do Feijão, os 27 funcionários da Reframax, que trabalhavam a céu aberto na escavação da estrada bloqueada para a instalação de uma tubulação, não tiveram a mínima chance de se salvar. Alguns foram arrastados por quilômetros. Segundos antes, Antônio França Filho, o ajudante-geral da Reframax, que trabalhava com o eletricista Marcos Vinícius, em uma ponte aramada no prédio da ITM, né, que era a empresa, ainda viram um operador de escavadeira da Vale, né, a outra empresa responsável pelo local, que fazia o carregamento de um caminhão, né, é, fora de estrada, abandonar o veículo e sair correndo pelo pátio do terminal de carga ferroviário. E aí um deles comentou: por que ele está correndo feito um louco? Não chegaram a entender. Foram surpreendidos pelo barulho de uma explosão do andar de baixo do prédio. Em seguida, uma tsunami de lama carregou parte da estrutura e o telhado galvanizado veio abaixo. Marcos Vinícius desapareceu de vista e Antônio despencou de uma altura de 7 metros. Desesperado, pensou no filhinho de 6 anos, Davi, e berrou o nome dele com toda a força. Esse é um trecho dessa narrativa da Daniela Abex. Volto a dizer, é um trabalho jornalístico,
O Antônio França existe, o Marcos Vinícius existe. O filho dele, de 6 anos, de Davi, é um sujeito de carne e osso, né? O que significa eu ler essa narrativa aqui? O que significa eu assistir no Jornal Nacional que caiu uma barragem em Brumadinho, né? Penso que são narrativas completamente diferentes. Completamente diferentes. Uma coisa é o William Bonner abrir o Jornal Nacional, dizer que uma barragem caiu em Minas Gerais e matou 27 pessoas. Outra coisa é eu dizer que dois colegas se viram no pátio sem entender o que estava acontecendo e, de repente, uma avalanche de lama levou. E já vinha trazendo 27 pessoas que não tiveram nem a chance de ver a avalanche que estava vindo. E que uma dessas pessoas, ela pensou no filho, porque ele tem um filho. São pessoas de carne e osso que estão ali, né? O que significa eu pensar no desastre ambiental nessa perspectiva, né? Pode ser que um cidadão comum não passe por uma livraria, olhe o livro da Daniela Arbex e pense assim: vou comprar e vou ler esse livro. Quem eu acho que tem a responsabilidade desse agenciamento são os professores na escola. Eu posso mobilizar esse texto na escola? Posso. Em que aula? Eu penso que é um mote para uma aula de química, para que eu trate do que significa uma barragem de rejeitos químicos. Mas eu penso também que está no campo da literatura, quando eu estou tratando ali de uma narrativa ah, altamente emocionada, né, com marcas de subjetividade, acerca da vida de pessoas tratadas como personagens, né? Mas eu também penso como é que um professor de física explica uma circunstância de uma avalanche que se movimenta a 108 quilômetros por hora. O que significa lama a 108 quilômetros por hora? Qual é a força disso sobre um corpo? Qual é a força disso que possibilita arrastar um caminhão, né? Arrancar árvores pela raiz? Se um professor de física não está na escola explicando isso, ele está explicando o quê? Se um professor de química não está falando no que significa esse rejeito chegar no rio, ele está falando o quê? Né? É esse tipo de envolvimento que eu estou entendendo a grande provocação que o Ailton Krenak me faz, mas que eu penso nas implicações na minha escala. Eu sou um professor que trabalha em sala de aula. Eu não estou com o meu aluno visitando um espaço que me possibilite analisar isso em loco, mas eu sei que é uma possibilidade, né? E mais, né, no campo de onde eu venho, dos estudos linguísticos e literários, né, a gente já tem provas, a gente já tem pesquisas, né, que demonstram o papel desempenhado pela narrativa no processo de sensibilização do outro, que quem sabe pode colaborar para aquilo que o Malcolm Ferdinand falou de uma simpatia sem vínculo, isso pode colaborar para uma simpatia com vínculo. Não por acaso tem pesquisas fantásticas mostrando, por exemplo, ah, o que foi significativo para pensar na construção de um, de um direito, digamos, humano. Né? O que foi importante para a construção de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos? Tem uma historiadora estadunidense fantástica chamada Lynn Hunt, que ela analisa a história dos direitos humanos a partir da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Só que no lugar dela fazer uma história que estava acontecendo do ponto de vista cronológico, ela fez uma história dos textos que as pessoas estavam lendo. Quais eram os textos literários que circularam na época, que tiveram um papel fundamental de sensibilizar as pessoas para que elas pensassem que, por exemplo, essa coisa de torturar um empregado negro escravizado não é legal, sabe, uma coisa meio óbvia, mas que alguém precisa sensibilizar o outro, né, de que isso não é uma forma justa de se viver. Então, ela analisa o papel desempenhado pela narrativa literária naquele contexto. Eu ousaria dizer que no nosso contexto contemporâneo a gente tem outras narrativas, sobretudo
audiovisuais, né? O cinema, a TV, as séries, enfim, elas cumprem um papel, na minha leitura, tão significativo quanto a literatura. Eu tendo a não hierarquizar o que, que vale mais, o que, que vale menos, o que, que é objeto de trabalho na escola, o que não é ensinado, se ler mais do que é ver o filme vale mais. E isso, para mim, eu não vou nem colocar isso em questão. O que eu coloco em questão é esse papel que a arte tem em produzir sensibilidades, né? E eu fico pensando, é possível assim a gente ler essa narrativa da Daniela Arbex falando sobre um homem gritando o nome do seu filho enquanto uma lama o cobre, né? Sem pensar minimamente no que está acontecendo ali? É uma possibilidade. Bom, essa não foi a minha única visita de possibilidade, né? Eu encontrei uma outra possibilidade usando uma outra linguagem. Aí eu estou fazendo referência aqui a uma outra obra. Agora eu estou falando de um livro de poemas de uma autora chamada Prisca Agustoni, né? Ah, a Prisca, eu também tenho o privilégio de chamá-la de colega. Ela é professora aqui da UFJF. Ela é naturalizada brasileira, mas ela nasceu na Suíça. Ela já reside no Brasil há algum tempo e depois que ela passou a residir no Brasil, ela fez o concurso e tornou-se docente aqui na UFJF. Mas antes dela ser docente aqui, ela já tinha uma carreira literária considerável, e essa carreira literária vem ganhando espaços muito significativos, e esse livro dela, ele foi recentemente premiado, ah, ele tem, então, como título O Gosto Amargo dos Metais. E é um livro, é um conjunto de poemas que são inspirados através do mesmo desastre que a Daniela Arbex cobriu, o desastre de Brumadinho. A diferença é que ela traz isso numa outra linguagem, ela traz isso através de poemas, né? E ela tem um poema que eu queria compartilhar com vocês. Ah, ela traz o seguinte: o gosto dos metais. No começo era lama, logo irrompe uma pata de cavalo, nódoa, osso sem rédeas ou crina, rótulos ou tronco desgalhado da cartilagem nua aflora do lodo. Resvala feito, é, resvala feito pedra ou dormente lúcido, olho enterrado. Ruína na cerca dos fetos. Enredam-se. Líquens ao seu redor como serpente, como mãos que apalpam. Cresce no solo e no riacho, raiz ou palafita, rara flor insurrecta, essa espora avança a agonia sob o rio, escavando com lascas, de unhas e dentes de ferro até o fundo, até engolir o gosto amargo dos metais. É óbvio que, se vocês tiverem a chance de algum momento ver a Prisca declamando esse poema, ele vai ser muito mais interessante do que a minha leitura improvisada aqui, né? E aí eu não sei se pela minha leitura improvisada foi possível ver ou perceber o que eu estou trazendo, o que o poema traz aqui. Ela está falando de um poema de um ponto de vista de quem está na lama e do ponto de vista de quem se percebe na lama. Porque no começo é isso que a pessoa se dá conta, eu estou no meio da lama. De repente eu vejo a pata de um cavalo, osso, sem rédea, sem crina, né? Tem uma série de líquidos estranhos ao meu redor que parece que estão ali me envolvendo como uma serpente, como mãos. Eu não sei se alguém já teve a chance de, sei lá, de um teste de sobrevivência, andar na lama e parece que aquilo vai te abraçando, vai é, tomando conta da sua pele. Se andar na lama é isso, imagina a sensação de ser arrastado pela lama. Eu não quero, assim, né? Eu fico pensando que deve ser talvez uma sensação mais intensa do afogamento, porque eu acho que o afogamento você se rebate, você se movimenta na água. Eu tenho a sensação de que na lama você não se movimenta, não há isso, né? E aí você vai se dando conta disso, né? Até você sentir o gosto amargo que aquilo tem, que é de metal, que eu vou fazer esse comparativo horroroso de afogamento na água, né? Nunca me afoguei, sou bem paranoico com isso, porque a minha angústia é essa ideia, né, de uma água, você sentindo aquele gosto salgado, né? Imagina essa água que você está se afogando ter um gosto de um metal na lama, enfim.
descrição sensorial sobre isso através da poesia, eu acho que a Prisca faz isso brilhantemente, brilhantemente, né? Usando uma outra linguagem, né? Algumas pessoas podem ser mais sensíveis do que outras a essa linguagem, mas eu também entendo que a capacidade de sensibilizar-se por essa linguagem está muito no campo dos letramentos, né? Como que nós somos letrados na nossa vida profissional a sermos afetados pela linguagem, né? E eu jamais diria que isso é uma questão que se reduz a campo de conhecimento, até porque a gente tem pessoas da áreas biológicas que são Miyakoto, para mim, é um dos maiores exemplos de biólogo que trabalha em laboratório, que é um dos maiores autores da literatura em língua portuguesa, escritor africano, enfim, fantástico, né? Esse é um exemplo que eu trago. Eu vou trazer um último exemplo, só para que eu não diga que eu não falei das infâncias, né? Vamos supor que você diga, tá, Alexandre, mas eu trabalho com fundamental, crianças, né? Como é que eu vou sensibilizar alguém na escola a pensar sobre essa temática pela via da literatura, né? Aí eu fui ler também, tive acesso a uma outra obra maravilhosa. Ele tem um título que é quase um trava-língua. Se chama Sagatrisuinorana. São dois autores, João Luiz Guimarães e Nelson Cruz. E ele se propõe a contar a história do desastre de Brumadinho à moda de Guimarães Rosa. O que significa isso? Que ele vai usar uma linguagem muito próxima de um autor mineiro do período moderno, né, que ficou muito reconhecido por um modo extremamente estilizado de produzir linguagem. Só que não satisfeitos em fazer uma intertextualidade com o estilo de Guimarães Rosa, eles fazem uma intertextualidade com a história dos Três Porquinhos. E é basicamente uma narrativa que se produz assim. Eu trouxe aqui uma imagem. Ah, não, eu coloquei a capa aqui também, né? Aqui a gente tem a capa. Eu não sei se dá para observar os detalhes da capa, mas eu tenho de frente, né, um porquinho ali arando algum espaço, com alguns pintinhos em volta, numa casa de palha. E ao fundo dele, eu tenho umas montanhas, isso é muito símbolo de Minas Gerais. Minas é um mar de montanhas para todos os lados, né? E eu tenho aparentemente um lago. Esse lago ele está na cor marrom, né? Uma cor que lembra lama. E eu tenho fumaças saindo de uma chaminé que vai me remeter a esse processo de industrialização. Só que ele começa a contar na obra, e é uma obra curta, é um livro infanto-juvenil, que eu fico chocado, assim, como que alguém tem uma capacidade literária maravilhosa de trazer esse tema numa literatura infanto-juvenil. Ele começa sempre com imagens e palavras curtas, nonada, por exemplo, é como ele começa a obra, e ele vai contando a história de um lobo mau que está avançando na casa dos porquinhos. Só que conforme ele avança na casa dos porquinhos, você tem um pano de fundo no cenário que é uma lama que vem avançando esse território. Mas o foco, a figura que está sendo narrada é a história de um lobo que está avançando na casa dos porquinhos. E ele avança, avança, avança até ele chegar aqui. E aí eu estou trazendo spoiler, tá? É praticamente o final da obra. Uma maldade que eu estou fazendo, né? Mas, enfim. Tem um trecho, tem um momento que o lobo, não sei se vocês conseguem reparar na parte de baixo, né? Ele já está próximo à casa de tijolos, né? Que é aquela última casa que o lobo vai assoprar e ele não consegue, né? Só que quando ele chega na casa de tijolos, a onda de lama chegou. E aí vem assim: o cujo bem ensaiou o bufo, mas sem efeito. Porque o diabo não há, existe a ruindade humana, travessia. E a lama trespassou o vale no meio do redemoinho, mastigando banguela com suas gengivas de terra o tão frágil e breve corpo. Olha a metáfora maravilhosa que eles usam para falar da lama. Ela mastiga a banguela com suas gengivas de terra o frágil e breve corpo, que somos todos nós e tudo que a lama consegue levar, né? E aí, logo em seguida, né, ele traz essa cena, né, de lobo, de porco, de casa, de tudo, né?
Se a gente faz uma análise semiótica dessa cena, eu não consigo, nessa cena, não lembrar da Daniela Arbex falando de uma onda que pega de surpresa o pai do Davi. Eu não consigo não pensar no poema da Prisca falando da crina, da pata que aparece no meio da lama, né? Eu não consigo pensar como que isso é capaz de acontecer ao mesmo tempo, não, nada acontecer. Né? Acontece isso e ninguém faz nada. Acontece isso, a gente naturaliza. Acontece isso e tudo bem, porque eu não moro em Minas, não é comigo, não é com meu amigo, não é com meu parente. Acontece isso, mas que pena. A gente precisa explorar Minas, porque afinal é dali que vão vir os minérios, né? Que são tão importantes para a economia, para a globalização, para o lucro e assim por diante. Eu vou encaminhar para o final da minha fala, né? Mas o que eu estou chamando, talvez em síntese, de uma atitude decolonial para pensar uma educação linguística, para pensar uma outra relação com a ecologia. Primeiro, a urgência de engajamento interdisciplinar. Né? Não tem como pensar em ecologia, ambiente, enfim, problemas socioambientais, se eu não tiver esse engajamento que extrapole o meu campo de conhecimento. Eu faço esse movimento no campo da linguística, da literatura. Fico pensando como quem poderia fazer no campo da matemática, da física, da química, da biologia e assim por diante, né? Eu penso que isso envolve uma mobilização de saberes de diferentes campos, mas essa mobilização ela não vem como aplicar. E isso que para mim é muito caro, né? Não é eu ler um autor ou uma autora para tratar no campo de uma aplicação de saber. Isso me incomoda muito, né? Essa lógica. Isso está muito numa lógica neoliberal imediatista, né? Eu já tive alguns espaços de formação de professores que sempre vinha uma pergunta ao final do tipo, tá, mas como que eu aplico isso? E eu fico pensando, mas não é uma questão de aplicabilidade. Aplicabilidade se eu trato o mundo como um grande almoxarifado que eu compro e aplico de acordo com o meu desejo. O que eu estou falando aqui é de uma ecologia de saberes, de mudança de enquadre, de interpretação do mundo, de leitura crítica, que se dá pelo diálogo. E aí talvez a grande resposta ela seja o diálogo. Não tem outro caminho. E aí eu concordo com Paulo Freire. Ah, e essa mobilização ela não deve se reduzir a uma lógica aplicacionista, né? De deixa então aplicar o conceito da moda, do autor da moda, da teoria da moda, e assim por diante, né? Eu também entendo que isso me mobiliza a pensar uma outra relação com o texto, com a linguagem, com o discurso. Tem um conceito que no meu campo é muito caro, que é de ideologias linguísticas, né? Isso significa pensar quais são os efeitos que um determinado texto tem na minha forma de entender o mundo, né? Existe um senso comum que tem um rastro histórico positivista, que é tratar o texto como uma representação do mundo, né? Eu leio o texto para reproduzir o que o autor quis dizer, mas eu não leio, não consigo ler o texto para pensar de que modo esse texto afeta meu modo de entender o mundo, né? No meu campo, a gente vem intensamente fazendo essa discussão das ideologias linguísticas. Uma coisa é eu pensar que esse texto, que o autor quis dizer, isso não me interessa. O que me interessa pensar é de que modo essa leitura, esse texto, esse discurso afeta o modo como eu estou entendendo o mundo e, a partir disso, como que eu vou agir diante do mundo. Né? É o que a gente chama de uma virada pragmática, linguística, discursiva, da compreensão do texto, do mundo social, enfim, algo que é muito caro para as ciências humanas. Né? E, por fim, a ideia de que o trabalho em sala de aula, o que eu estou dizendo aqui também não estou inventando a roda, né? Isso aqui Paulo Freire já falava muito há décadas atrás, né? A ideia de que a sala de aula ela deve partir de uma reflexão, de uma problematização do mundo. E que essa problematização se dá através do diálogo, da conversa, né? E que essa conversa ela deve ser mobilizadora, catalisadora, para que aí sim o professor, a professora, como intelectual, estabeleça relação entre o campo de conhecimento que ele tem interesse, o campo de conhecimento que está no currículo, o campo de conhecimento que foi designado a tratar e aquilo que está sendo demandado, né, pela vida social, né, pelo modo como a gente se afeta, né, e é afetado. Ah,
E aí sim, né, a gente trata, né, o texto como um recurso para produzir outras inteligibilidades sobre o mundo social. Volto aqui também a lembrar que Paulo Freire traz uma concepção de educação que para mim também é muito cara, né? Quando ele pensa sobre educação escolar, e aí eu acho que isso está em disputa ainda de novo, né? Mas ele tem uma reflexão muito cara de que, bom, o papel da educação é que o estudante ele construa inteligibilidade sobre o mundo. Ele não vai para a escola para aprender conteúdo matemático, químico, físico. Ele não vai na escola para passar no vestibular. Ele não vai na escola para passar de ano. Ele não deveria ir na escola somente para comer, porque ele não tem o que comer em casa. Ele vai ter a experiência escolar, porque através dela ele vai produzir inteligibilidade sobre o mundo. E ele faz parte desse mundo, ele vai construir esse mundo também. Né? Ele é um agente, ele pode agir em diferentes escalas, micro e macro. Né? Então, como que esse sujeito está vivendo o mundo? Essa é uma agenda para pensar a educação. É a agenda hegemônica? Não é. É a agenda que está, às vezes, na urgência do currículo neoliberal? Não necessariamente. Mas aí é por isso que eu me coloco aqui contra esse colonialismo que está respeitando uma agenda que não faz sentido para a vida, pelo menos não para a minha vida. Né? E por isso que eu caracterizo como decolonial, porque está nas periferias, está nos grupos insurgentes, né? Está nos grupos minoritarizados, está nos saberes indígenas. Eu tenho aprendido com Ayrton Krenak o que eu devo fazer na minha aula de língua portuguesa, por exemplo. Aí é onde eu entendo que nós estejamos nos engajando numa atitude decolonial como princípio, não como receita, porque isso aqui é uma possibilidade, existem várias outras, e tem muitos colegas que fazem muito trabalho interessante nesse caminho. Meus caros, eu acho que eu extrapolei aqui o meu tempo, Danilo não me interrompeu, então eu queria agradecer pela atenção, pela escuta, né, atenta de vocês, e me colocar aqui disponível ao diálogo. Oh, É lindo isso. a palestra, a gente chegou a ter 40 pessoas aqui, professor Alexandre. Agradeço imensamente ao meu xará, o Danilo Soares, que está aqui como intérprete de Libras, e hoje ficou aqui, né, já mais de 1 hora e meia direto, né? Porque geralmente a gente tem dois intérpretes, hoje a gente só teve um, então ele ficou sobrecarregado aí. Obrigado, Danilo. Perfeito. Olha, obrigado, Danilo. E eu tentei falar pausadamente, mas eu sei que nem sempre eu consigo. Espero que não tenha atrapalhado tanto. Bem, agradeço muito, foi muito bom. Não quis interromper, realmente passamos do tempo. É a primeira palestra do ano e foi uma honra tê-lo aqui. Eu já estava querendo, né, te trazer um tempo e foi um prazer, né? É muito legal sua abordagem aí do meio ambiente como algo apartado, né? Sendo que hoje a gente tem uma lógica científica que está ganhando muita força em todas as áreas da ciência que trazem relação com a saúde e com o meio ambiente, que é o One Health, né? Que é a saúde, que é tudo integrado. Tudo tem uma integração do One Health, né? Não sei se você está familiarizado com esse termo, mas as interseções e o aspecto holístico do meio ambiente, da biodiversidade, de tudo que está relacionado à saúde e a tudo que a gente vive, né? Eu tenho aí até perguntas, comentários, mas vamos ver aí, abrir. A gente está com o Massuda aqui, nosso ilustre professor. Massuda, você quer fazer comentários e perguntas? Os dois também. Ah, ele está voltando aí. Eu tenho algumas perguntas a fazer, mas eu prefiro abrir para os estudantes e os ouvintes primeiro. Quem começa aí, fazendo as perguntas? Eu posso começar? Pode. Meu nome é Rosidei, professor Alexandre. Primeiro, parabéns pela excelente palestra que você trouxe para a gente. É uma reflexão muito importante. Eu cheguei a fazer um comentário no chat. Eu sou do Rio, né? Eu trabalho com educação básica aqui na Secretaria de Estado de Educação e tive o prazer de ficar à frente da educação escolar indígena. E aí, conforme você foi falando, eu fui me vendo no início desse trabalho, tendo que aprender, né, a respeitar essa cultura, esse povo, essa tradição, para ajudar a montar um currículo que realmente rodasse dentro de uma rede estadual com um público tão especial, com um conhecimento tão absurdo e que a gente ignora por pura prepotência, né? Então, eu te agradeço pela essa oportunidade e dizer para você que, para mim, isso é um dos grandes desafios dentro do processo de formação.
né? Eu também trabalho com educação no curso normal, trabalhei por muito tempo, e é justamente isso que eu fico me imaginando. Como você fazer com que esses professores saiam das suas caixinhas, dessas disciplinas, né? Que a gente aprendeu assim, a verdade é essa, tão amarrada para que a gente torne isso algo transdisciplinar realmente. Para mim, esse é o desafio da educação básica hoje, quando a gente observa alguns resultados, essas proficiências, né? Que vai se passando, para mim, a leitura é o ponto, não é esse conteúdo, mas o que fazer com essa leitura. Então, você me trouxe assim, muita coisa para ficar pensando no meu fazer profissional, né? E aí eu te agradeço demais por isso e eu concordo com você em muitos dos pontos. Só acho que a licenciatura ainda também tem que mexer nesse currículo para que esse professor saia com essa formação, com esse olhar tão sensível como você nos trouxe. Muito obrigada. Perfeito, Zedeide. Eu que agradeço, né, a sua interlocução, né, a interlocução contigo. Antes de vir atuar aqui em Juiz de Fora, eu fui professor também da rede estadual do Rio por quase 10 anos, e foi um espaço formativo que impacta até hoje o modo como eu formo professores. E eu concordo plenamente contigo. Eu acho que na licenciatura a gente tem inúmeros desafios, né? Eu sei que hoje, vou falar um tema polêmico só para a gente poder causar mais um pouco aqui. Hoje tem uma agenda tão intensa que está preocupada, por exemplo, com o novo ensino médio. Eu acho que isso é. Nossa, eu fico pensando, a gente tem tantas urgências que eu não sei se esse é o maior problema da educação hoje no Brasil. Né? Eu ousaria pensar que a gente tem um problema anterior seríssimo, que é da formação de professores, o modo como a gente vem transformando a licenciatura como uma disputa disciplinar, né? Então, é disputa por carga horária, né? É a disputa de qual professor que vai ganhar mais tempo na escola, né? É, quando a gente tem um horizonte em que eu estaria muito mais preocupado com o fim das disciplinas, assim, né? Não no sentido que não é, obviamente, eu estou falando aqui de fim de áreas de conhecimento, não, é o fim de uma organização de currículo disciplinar. Mas isso está num horizonte que eu assumo que ainda é muito top, que eu nem ouso comentar isso em todos os espaços, com o risco de ser mal interpretado, né, como se fosse a favor de determinados modelos escolares, mas é porque eu também entendo que essa formação da licenciatura não está se sustentando. Esse é o meu argumento, assim, né? E é um desafio, sem dúvida. Concordo com você. E uma questão de política pública muito séria, né? De repente, Uhum, se nessa mudança, nessa reforma do novo ensino médio tivesse sido levada a sério e sentado com os professores, realmente que estão em uhum, sala de aula, com os pesquisadores, talvez a gente tivesse construído algo melhor. Foi uma exato. oportunidade perdida, de repente, né? Uhum, Mas, eu tenho essa sensação. oportunidade perdida. Muito obrigada, professor. Eu agradeço. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer para o Alexandre? Vamos lá, gente. Não saiam do casulo. A Amanda comentou aqui, perguntou, comentou, só que ela estava no. Estava restrito aqui, eu não tinha visto que estava restrito os comentários, que não podia ser geral. Ah, tá bom, então vamos lá. O planejamento, esse mês, está tentando dialogar de forma trans e interdisciplinar o tema da cultura indígena, desde os primeiros escravizados no país até as figuras indígenas mais representativas, famosos ou não. Não em forma temporal, mas numa ideia de fazer links. Aí ela faz esse comentário aqui, mas ela precisou sair. E aí ela não conseguiu fazer a abordagem dela, professor Alexandre. Perfeito, perfeito. Não, assim, que pena que a Amanda não está mais, mas é, para os outros colegas também, às vezes tem outros colegas que estão engajados nesse movimento, né? Porque quando a gente descobre que tem tantas outras culturas e saberes para que a gente não tem ideia, mas que eu fico pensando que um ponto de partida é necessário, né? Eu, por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma reflexão de que eu acho que na minha graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, eu não me lembro de ter lido um autor indígena. Isso foi ler, isso é uma presença recente na minha vida, em que Ailton Krenak ele tem sido o primeiro, né? Mas é claro que tem outros que já estão com uma produção muito intensa e que hoje eu tenho uma alegria de ver
os alunos da educação básica lendo esses autores. Né? O Ailton Krenak já é lido em alguma medida na escola. Né? É, e aí eu fico pensando assim, nossa, que bom que esse movimento está acontecendo. E eu sei que ele parte do trabalho de formiguinha de professores, não é alguém com currículo hegemônico que veio com uma ideia brilhante de vamos ler Krenak na escola. Vocês estão lendo é porque algum professor está fazendo algum movimento como a Amanda fez, do tipo, olha, vou levar esse autor, enfim, esse pensador indígena, vou fazer links, vou criar reflexões, e aí dali a gente começa, né? Palavra puxa palavra, já diria Drummond. A gente chega a outros autores, outros saberes, né? E com isso a gente vai, na minha leitura, descolonizando algumas práticas, né? Tem mais alguém, Daniel? Danilo, que fez alguma pergunta, não? Não, não. Só parabenizaram, né? Alguns, só que estava no privado, não ficaram públicos aqui. Uhum. Não. Então, eu queria fazer algum comentário, algumas perguntas, pode ser? Por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela sua palestra mesmo, foi muito interessante. E você trouxe vários autores, e aí eu queria te fazer uma pergunta, que foi uma coisa curiosa. Você começou falando, e à medida que você ia falando, o tempo todo as coisas se encaixavam dentro de Paulo Freire, o tempo todo. Inclusive os autores, eu não sei, a minha pergunta é, todos esses autores, para mim, encaixam dentro de Paulo Freire também. É verdade isso? É a sensação que eu tive ou você concorda com isso? Professor, corretíssimo, não foi ou melhor, foi uma sensação bem certeira. Até porque boa parte dos autores que eu mobilizo e que se apresentam como pertencendo ao movimento intelectual decolonial partiram de uma reflexão com Paulo Freire. E com outros autores, como Fanon, Césaire, né, e outros intelectuais da América Latina, sobretudo. Mas, sem dúvida, Paulo Freire apresenta uma série de princípios, reflexões, teorias, pressupostos que tiveram implicações assim fundamentais para a gente pensar numa educação crítica, num trabalho intelectual, insurgente e assim por diante. Eu acho que talvez dois pontos aqui, né? Uma é a temporalidade, o que Paulo Freire deu conta de fazer no seu tempo, que ainda que ele tenha vivido, né, uma vida relativamente longa, né, fico com uma sensação de que ele deixou uma agenda em aberta para uma vida pela frente. E aí eu penso que a gente tem hoje, né, muitos pesquisadores, pesquisadoras intelectuais que fazem esse trabalho que eu acho que é dar efeito, dar encaminhamento, né, dar consequência ao que o Paulo Freire propôs. E com isso produzirem outros saberes, outras práticas. Né? Então faz total sentido. Então, ah, enquanto você falava, e acho que foi quando você fala do Krenak, algumas coisas que me lembrou muito, é que eu não tenho texto, eu não me lembro, eu só lembro o sentido do texto, que houve acho que nos anos 40 ou 50, um desses acordos entre os americanos e os índios, que eles fizeram, teve uma a situação que é descrita que me lembrou muito a situação que você descreve, que os americanos nesse acordo falam para os índios, olha, vocês podiam mandar os seus filhos que nós vamos treinar vocês. E eles falam, olha, a gente declina, agrada, muito obrigado, tal, mas não funciona,
porque quando eles voltam aqui, eles não sabem caçar, não sabem pescar, não sabem arrumar comida, não sabem fazer arma, não, não serve para nada. Então, vamos fazer o contrário. Mande seus filhos para cá, que nós vamos transformá-los em homens. A ideia básica era essa, né? Eu não me lembro desse texto, é um texto lindo. Eu não sei, você lembra de qual texto que é esse, mas Eu recentemente visitei essa narrativa, mas agora eu não vou me lembrar a autoria também, professor. Mas é essa narrativa mesmo. então é É isso uma mesmo. questão do ponto de vista do que é. Eu achei muito interessante, né? E Exato, e eu lembro que quando compartilharam essa narrativa comigo, foi até no momento que eu estava fazendo uma crítica, porque, por exemplo, no campo que eu venho da educação linguística, os nossos currículos escolares eles têm uma influência europeia muito marcada, né? Segue uma metodologia genebrina, uma proposta estadunidense, né? E que em algum momento alguém assumiu que para aprender português eu tenho que aprender dessa forma. E eu fiquei pensando, falei, gente, mas onde que a gente assumiu que para ser letrado em língua portuguesa eu tenho que ensinar exatamente igual se alfabetiza em Genebra? Né? E a gente assumiu isso, né? Então é por aí mesmo. É um colonialismo em outro grau, né? uhum. E quando você trata do colonialismo, mas quando a gente olha os escritos do Paulo Freire, ele não usa o termo colonialismo, né? Colonial tal, mas as forças hegemônicas, e ele reconhece o neoliberalismo como uma força hegemônica e é um grande crítico do. Você concorda que é isso mesmo, que é assim que. Eu concordo que é isso, né? Eu acho que assim, o Paulo Freire ele fez uma escolha lexical que está muito articulada com o tempo em que ele viveu e com os saberes e referenciais que circulavam naquela época, né? E aí, isso também acaba gerando uma polêmica, né? Porque uma vez já me fizeram essa pergunta, não é a mesma que o senhor compartilha, mas mais ou menos do tipo, e o Paulo Freire seria, sei lá, decolonial, né? Porque para a gente que está em jogo, não é nem essa preocupação, mas é, hoje a gente consegue estabelecer e amadurecer uma agenda epistemológica decolonial. Mas a gente não está partindo do zero. A gente tem, eu vou colocar em termos amplos, né, uma ancestralidade intelectual que já fez assim, né, que já se engajava nesse movimento sem atribuir essa etiqueta. Então, o que a gente aprende com eles? Paulo Freire é um deles, eu não tenho dúvida, né? E aí, realmente, eu não tenho o menor pudor, talvez, no debate decolonial, mobilizar Paulo Freire, porque a gente está trazendo o Paulo Freire em diálogo com uma agenda do nosso tempo de agora, né? E não o Paulo Freire numa lógica de vamos fazer exatamente o que o Paulo Freire diz. É fazer o que o Paulo Freire disse, mas eu estou pensando em Fanon também, quando ele fala sobre, enfim, as formas de insurgência, sobrevivência dos condenados da terra, né? Eu também trago o Césaire, quando ele fala sobre um colonialismo que se produziu na América Central também, enfim, na Martinica. Enfim, e outros pensadores que, de algum modo, foram insurgentes ao seu momento, à sua época, à sua linguagem, né? E que nos ajuda hoje, eu acho que de uma forma diferente do que algumas décadas atrás, né? E eu ouso dizer assim que por mais que o Paulo Freire seja um autor muito citado no campo da educação, ao mesmo tempo eu acho que é um autor ainda pouco entendido, mas que ao mesmo tempo eu não defendo que tenha um entendimento certo ou errado de Paulo Freire, mas é que de que modo a cada momento ele é ressignificado, né? E aí é uma tarefa contemporânea mesmo, né? De como que a gente lê Paulo Freire, coloca em diálogo com outros saberes e propõe ações que fazem sentido ao momento que a gente vive hoje. E acho que essa eu acho que é a coisa que mais me interessa no, no Paulo Freire, é essa coisa assim, primeiro, o respeito aos saberes, segunda coisa, que é o ser crítico, e ao ser crítico ele será sempre atual.
né? Então, não precisa ser ler o Paulo Freire na época dele. Ele será sempre atual, porque a, a questão, a necessidade de você ser crítico será sempre analisando o mundo recente e atual, então onde você vai fazer a sua crítica. Então, acho que é um dos lados que eu acho interessante dele, né? Mas enfim, muito obrigado. Valeu mesmo pela. É contigo, Danilo. Ó, excelentes colocações, professor Massuda, como sempre, né? Professor Alexandre, estamos aí quase que encerrando. Não sei se tem mais alguém aí querendo abordar, perguntar, se tiver a hora. Hoje acho que o pessoal está mais acanhado. E uma parte já saiu aí também, né? Mas eu achei muito interessante, professor Alexandre, a questão da Terra como um grande almoxarifado eterno. Eu falo que tem duas lógicas que prejudicam a nossa questão ambiental, que é o mito do Deus proverá, que as pessoas acham que Deus sempre vai estar provendo e resolvendo a questão da natureza, né? E o outro é o mito da natureza inesgotável, que acha que não vai acabar. Então, eu achei bem interessante, né, essa abordagem, o paralelo que o professor Massuda puxou e você aí depois com Paulo Freire, a questão dos fake news mesmo, né? Quantas fake news? Por exemplo, uma fake news que é correntemente abordada é que as ONGs são um plano para tomar a Amazônia, né? E, então é muita coisa que tenta se desvirtuar e para fugir, às vezes, do foco de quem está realmente responsável por algo grave, né? Em termos de grilagem, de garimpo ilegal, desmatamento. Então, você se cria, através de fake news, algo que uma parte da população incorpora e espalha e se cria uma cortina de fumaça em cima do que realmente é verdade, né? É algo que eu reparo, né? Perfeito, perfeito. Mas é isso, foi excelente tê-lo aqui. Então a gente coloca aí para você fazer suas colocações finais, o que você quiser. Foi um prazer, professor Alexandre. Finalmente conseguimos. Finalmente, professor Danilo, e que a gente possa se encontrar em outros momentos fisicamente no mesmo espaço também, né? Em outras oportunidades, né? Eu volto a agradecer o convite, agradecer a escuta. Essa interlocução para mim é sempre desafiadora. Eu sei que eu tenho vários colegas aqui de outras áreas de conhecimento, então é, colocar em jogo, né, a interdisciplinaridade, ela não está só na teoria, não, ela está no alto desafio mesmo, né, de me colocar em interlocução com outros campos, e esse espaço aqui ele é bastante privilegiado por isso, né? Então, agradeço ao professor Danilo pelo convite, ao Danilo pela interpretação, ao professor Massuda pela interlocução aqui também, a todos que ouviram, né, que ficaram agora até o final, né? Eu sei que o dia deve estar corrido aí também. Eu tive essa necessidade de horário, então agradeço aí pela alteração e me coloco à disposição, né? Coloquei meu e-mail aqui ao final, o professor Danilo tem o meu contato. O que precisarem aqui do coletivo da UFJF podem contar conosco, viu? Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado, um abraço. Eu Um coloquei abraço. para as postagens serem públicas, mas eu abri no meio da apresentação e continuaram fechados. Então, tiveram várias parabenizações aqui, elogios, mas não ficaram públicos, tá? Professor Alexandre, desculpe. Uhum. Imagina. E continuou no direct aqui para mim, mas está aqui aberto, né? Então, foi muito bom. Agradecemos e estamos felizes aí com a apresentação. Tá, então, um abraço, até a próxima. Um abraço para todos, até a próxima. Danilo, muito obrigado aí pela É, saga aí, 2 horas, né? Frenética. deve estar cansado, coitado. Guerreiro. Um abraço a todos e todas. Até a próxima. Valeu, abraço.